A seguir, desastres aéreos no Nat Geo. A 35 mil pés acima do mar do Japão. Korean Air 007, ilegível, ilegível. Estamos enfrentando uma descompressão rápida. Descida para 10 mil. Os pilotos perdem o controle do avião. Freio aerodinâmico. Um 747 com 269 pessoas a bordo cai em direção ao mar. Poucas horas depois, começam a circular em Washington rumores de que os soviéticos estavam envolvidos. Este incidente chocante aumenta a tensão entre dois grandes rivais. A investigação é envolta em segredo e enganos. Cabe então aos investigadores encontrar a resposta antes que a queda de um avião de passageiros leve a uma guerra total. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeronave abatida. 1º de setembro de 1983. Voo 007 da Korean Airlines, de Nova York a Seul. 13h26 da manhã. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz e a ajustem sobre a cabeça. Descida de emergência. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz e ajustem sobre a cabeça. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz e a ajustem sobre a cabeça. Descida de emergência. 1 hora antes. É pouco mais de 2 horas da manhã a bordo do voo 007 da KAL. Korean Air 007 se posicionando sobre NIP, estimativa para NOCA 12612330 decimal. Após uma breve parada em Anchorage, um 747 da Korean Airlines está a caminho de Seul. O longo voo teve início em Nova York 13 horas antes. O comandante Chun Byung-in tem quase 11 anos de experiência voando com a Korean Airlines. Antes disso, serviu na Força Aérea Coreana durante 10 anos. Esse trecho do voo é uma viagem de 6.100 quilômetros sobre o Pacífico Norte. Com o avião no ar, há muito pouco a ser feito pelos pilotos. Senhoras e senhores, em breve serviremos o café da manhã antes de aterrissarmos em Kimpo, em 3 horas. Muitos dos passageiros planejam fazer conexões para outros destinos ao desembarcarem em Seul. Mary Jane Hedry está indo para o Japão para começar uma nova vida. Minha irmã Mary Jane tinha encontrado um emprego. Ela tinha sido contratada por uma empresa de automóveis de Tóquio e era exatamente o perfil de pessoa que eles precisavam. Ela estava embarcando para uma nova etapa da carreira dela. Apenas 15 minutos atrás deles está outro voo. O voo 015 da KAL. Korean Air 007. Prossiga Korean Air 015. O que estão fazendo? Os tripulantes batem papo para ajudar a passar o tempo. Estamos enfrentando um vento forte e inesperado de cauda. De quanto? 35 nós de 040. Procurando economizar combustível, a tripulação decide levar o avião a uma altitude superior.
Controle de Tóquio, Korean Air 007. Controle de tráfego aéreo, Tóquio. Korean Air 007, Tóquio. Korean Air 007 solicitando subida para 350. Entendido, aguarde. Korean Air 007, subir e manter nível de voo 350. Entendido, Korean Air 007, subir e manter nível de voo 350. E então, sem qualquer aviso, o avião fica fora de controle. O que aconteceu? Reduzir potência. Trem de pouso. Baixar trem de pouso. A tripulação baixa o trem de pouso em um esforço para impedir que o avião suba. Aumento de altitude. Aumento de altitude. Aumento de altitude. Acionar freio aerodinâmico. Não consigo descer. Isso não está funcionando. Não está funcionando. Os motores estão normais, senhor. Comandante. É uma descompressão rápida? Controle Tóquio, Korean Air 007. Korean Air 007, Tóquio. Estamos enfrentando uma descompressão rápida. Descida para 10.000. Korean Air 007, ilegível, ilegível. Rádio em 10048. Atenção, atenção, atenção. Korean Air 007, Tóquio. O rádio do voo 007 da Korean Airlines silencia e as 269 pessoas a bordo desaparecem. Korean Air 015, poderia tentar contato com Korean Air 007, por favor, e transmitir posição? Todos os esforços para contatar o voo são em vão. Tóquio faz então ligações para outras estações de radar no Japão e na Coreia. Não consigo contato com o voo 007. Uma ligação é feita até mesmo para uma instalação de radar na União Soviética. Parentes esperam ansiosos por notícias do voo desaparecido. A empresa onde Mary Jane iria trabalhar aparentemente tinha telefonado e dito que o avião não tinha chegado e que talvez tivesse havido algum problema com o voo. Mas naquele momento não sabíamos de nada. Havia a preocupação de que eles tivessem sido forçados a aterrissar ou tivessem caído. Em poucas horas começaram a circular em Washington rumores de que os soviéticos estariam envolvidos. Enquanto o mundo aguarda notícias sobre o incidente, autoridades militares americanas fazem uma descoberta terrível. Estação secreta americana de monitoramento. Uma instalação de vigilância ultra-secreta acompanhava transmissões soviéticas e, ao que parece, o impensável aconteceu. Quando o voo desapareceu, soldados americanos ouviram o que acreditavam ser uma missão soviética de rotina. Quando houver violação das fronteiras do Estado, aproximar-se do alvo e destruí-lo. Não parece possível que os soviéticos realmente derrubariam um avião de passageiros. Mas autoridades americanas têm poucas dúvidas. Na manhã seguinte, o secretário de Estado americano George Shultz faz uma declaração excepcionalmente direta. The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act. Não podia ser.
Como eles podiam ter simplesmente desaparecido? O que você quer dizer? Deve ter havido uma razão. 1983 é o auge da Guerra Fria. A Rússia e grande parte da Europa Oriental estão unidas pela ideologia comunista. Governada com mão de ferro, a União Soviética está presa a uma enorme disputa política com o Ocidente. As relações eram ruins, mas ninguém realmente sabia o quanto e como podiam ser perigosas. Inicialmente, autoridades soviéticas negam responsabilidade pelo desastre da KAL. A história que vinha de Moscou era que o avião surgira, fora interceptado, tentou-se fazer-o descer, mas ele voara para longe. Essa foi a primeira história. Mas logo, eles mudam de posicionamento e esclarecem. Um caça soviético havia de fato abatido o avião e insistem que o ataque fora justificado. Para os soviéticos, o avião estava em uma missão de espionagem, talvez carregando instrumentos, máquinas fotográficas, gravadores, etc. A União Soviética alega que o voo 007 entrara em um espaço aéreo altamente restrito, sob ordens do governo americano. Mas os Estados Unidos insistem que o voo 007 da KAL era um voo de passageiros de rotina. A controvérsia só aumenta a tensão política. Em termos de uma guerra, de fato, os momentos mais próximos disso foram os momentos anteriores e seguintes àquele ano, quando ambos os lados, especialmente o lado soviético, estavam esperando um ataque. O desastre da KAL colocaria em risco as conversações da OTAN sobre desarmamento nuclear. Os soviéticos acabariam se retirando. A ameaça nuclear é crescente. Sob tais circunstâncias, a necessidade de uma investigação imparcial é urgente. A ONU convoca a Organização da Aviação Civil Internacional. A ICAO oferece uma investigação neutra e uma equipe de investigação capaz de lidar de forma neutra com todas as partes envolvidas. Kai Frostel se junta à equipe internacional de pesquisadores que tentará descobrir a verdade por trás da queda do voo 007. Com duas superpotências em pé de guerra, eles estão sob pressão para encontrar respostas e encontrá-las rapidamente. No Nat Geo. O plano de voo da KAL deveria ter mantido o voo 007 bem distante do espaço aéreo soviético. Ou ele for abatido em águas internacionais, ou o voo teria se afastado de sua rota. Descobrir o que ocorreu é a primeira prioridade para os investigadores. Mas eles enfrentam um enorme obstáculo. As caixas pretas do avião continuam desaparecidas. A falta dos gravadores do voo, do gravador de dados do voo e do gravador de vozes da cabine é significativo para a investigação. Os norte-americanos juntam forças com a Coreia do Sul e o Japão em busca desses dispositivos cruciais. Mas as três nações aliadas não são as únicas a procurar. Em 1º de setembro, recebemos uma ordem para ir até o local em que o Boeing caíra e tomar parte na sua busca. É uma corrida para encontrar as caixas pretas. Os americanos sabem que podem nunca chegar à verdade se os soviéticos encontrarem as caixas primeiro. Cada lado acusa o outro de truques sujos. Os Estados Unidos se queixam formalmente de que os soviéticos navegavam por entre navios americanos e jogavam pingers falsos para desviar os aparelhos de escuta para longe do verdadeiro pinger. Os soviéticos afirmam que o voo 007 estava sobrevoando o espaço aéreo soviético, a ilha de Sakhalin, quando foi abatido. Se isso for verdade, a aeronave estava muito fora da rota a ela designada, uma rota conhecida como R-20. Ao longo do Pacífico Norte existem várias rotas e a R-20 era mais próxima do espaço aéreo soviético. Rota Vermelha 1 era um dos apelidos para ela e era mais próxima. Por isso era conhecida ou deveria ser conhecida como uma rota em relação à qual se deveria ter um cuidado redobrado. Investigadores conseguem o primeiro indício de que se a tripulação estava voando em espaço aéreo restrito, ela não estava ciente disso. As coordenadas que transmitiam os colocava no curso correto. O controlador de tráfego aéreo de Tóquio, o último a se comunicar com o voo 007, diz que tudo parecia normal.
Korean Air 007 se posicionando sobre NIP. Estimativa para NOCA 182612330 decimal. A equipe informara que estavam voando pela rota R-20. Mas assim como com todos os demais voos sobrevoando o Pacífico, o 007 estava fora do alcance do radar de Tóquio. O controlador só podia contar com os pilotos para verificar sua posição. Talvez eles estivessem errados sobre onde estavam. Aquela possibilidade torna-se ainda mais provável quando os investigadores conversam com a tripulação do voo da Korean Airlines, que estava poucos minutos atrás do voo 007. Conte-me sobre a conversa com o voo 007. O comandante do segundo voo relata uma conversa estranha com a tripulação do voo 007. Estamos enfrentando vento forte inesperado de cauda. De quanto? 35 nós de 400. Ainda temos um vento de proa de 15 nós. Se estivesse aqui, receberia um vento de proa? Seria quase impossível que um voo tivesse um vento de cauda e o outro tivesse um vento frontal. Alguma coisa não faz sentido. Com a caixa preta ainda desaparecida, os investigadores não têm como saber onde o voo 007 da KAL realmente estava no momento daquela conversa. Aquilo tornava a investigação muito difícil, porque não tínhamos nenhuma informação direta que eu normalmente teria como investigador de acidentes. Frostel recebe mais informações de uma fonte improvável, dos militares americanos. Em uma atitude rara, autoridades americanas partilham informações de segurança altamente secretas da noite em que o avião foi abatido. Uma tecnologia ultra secreta chamada radar passivo consegue rastrear os movimentos de todo o avião civil e militar ao redor do mundo. O que isso revela sobre o voo 007 da KAL é impressionante. O avião estava totalmente fora da sua rota. Durante quase toda a viagem através do Pacífico, o voo estivera se desviando para o norte. No momento em que foi abatido, o voo 007 estava a 560 quilômetros, ou 350 milhas, ao norte de onde deveria estar e já tinha entrado e saído de território soviético. Os soviéticos estavam dizendo a verdade. Então, a questão agora era determinar por que ele estava tão fora do curso. Para encontrar a resposta, os pesquisadores se voltam para o sistema de navegação a bordo do 747, o chamado INS, Sistema de Navegação Inercial. O INS que era usado neste avião, como na maioria deles naquela época, tinha uma precisão de cerca de meia milha de desvio por hora. Bastante preciso, o levaria para onde quisesse. O sistema se baseia em coordenadas, ou waypoints, pontos de rota inseridos no controlador de voo. Ele funciona como 9 pontos de rota que você insere no sistema. É assim que você o programa. 59 graus, 18.0 norte. Pontos de rota são essencialmente coordenadas de GPS, que também têm nomes como Bethel, Niva ou NIP. O INS do voo 007 deveria ter sido programado para identificar e acompanhar aqueles marcos eletrônicos até Seul. 18.0 norte. Às 8h49, posição 270. Talvez tivesse havido alguma mudança de última hora no plano de voo. Kai Frostel ouve a conversa antes do voo entre a tripulação e a torre no Alasca. Korean Air 007, subir e manter nível de voo 310. 37, vire à direita em 100 em... Estava tudo dentro da rotina, do início ao fim. Não havia nada de excepcional com a decolagem, taxiamento ou a preparação para o voo. Depois de deixar Anchorage, o voo 747 voou sobre o Pacífico como planejado. Mas ele nunca chegou ao primeiro waypoint. Em vez disso, ele se desviou da rota durante mais de 5 horas. A esperança de descobrir a razão disso começa a se desvanecer. O esforço de 10 semanas para recuperar os gravadores de voo são em vão. A busca é interrompida.
Onde a aeronave estava e em quantas partes se encontrava era algo que permanecia desconhecido. Com as investigações interrompidas, Frostel se volta para os fabricantes do avião. Os Estados Unidos e a Boeing se ofereceram para simular o percurso que já sabíamos que o voo 007 da Korean tinha percorrido. Fomos até a Boeing em Seattle, onde realizaram as simulações. Waypoint número 2, 59 graus, 18.0. Ao refazer os passos do voo 007 em um simulador, os investigadores têm algumas possibilidades. Uma delas é que teria havido um erro ao introduzir as coordenadas do INS. 60 graus, 47.1 norte. Normalmente, o copiloto insere os pontos de rota e o capitão verifica se os dígitos inseridos estão corretos. 60 graus, 47.1 norte conferido. Uma programação equivocada do INS poderia ter levado o avião a sobrevoar a União Soviética. Está bem, vamos tentar o voo com piloto automático. Uma segunda possibilidade menos provável é que, após a programação do sistema de navegação por pontos de rota, a equipe tenha se esquecido de ativá-lo. Após a decolagem de Anchorage, a aeronave teria voado seguindo uma proa magnética. É um procedimento normal iniciar um voo usando-se uma direção por indicação de uma bússola magnética. Logo após a decolagem, os pilotos devem ativar o sistema de navegação para que o avião siga até o primeiro ponto de rota. Se tivessem esquecido disso naquele voo por direção magnética, isso os teria levado sobre o espaço aéreo soviético. A direção magnética teria mantido o avião voando na direção certa, mas ao longo de um percurso muito diferente do planejado. O comandante Shum era um ótimo piloto com anos de experiência. Esquecer de mudar o piloto automático para o INS teria sido um erro espantoso. Naquele momento, tudo que Frostel podia fazer era especular sobre a razão do voo 007 estar fora da rota. Mas o que é ainda mais difícil de entender é por que a União Soviética correria o risco de começar uma guerra abatendo um avião. Os soviéticos recorreram à força letal para punir o intruso. É como atirar no entregador de jornal no seu jardim durante a madrugada porque você acha que ele poderia estar invadindo a sua casa. O que poderia ter suscitado tal reação dos soviéticos? Investigadores conseguem a resposta com os militares americanos. Embora o voo 007 não estivesse em uma missão de espionagem naquela noite, outro avião estava. Um RC-135 da Força Aérea Americana. Eles estavam acompanhando um RC-135 que fazia movimentos em 8 bastante lentos ao largo da costa. Com seus próprios dispositivos de escuta, estavam à espera de um teste de mísseis soviéticos. O avião espião estava perto da fronteira soviética, no caminho do jato da KAL. Quando seus caminhos se cruzaram, os dois aviões podem ter se tornado indistinguíveis no radar soviético. Quando o 007 entrou no espaço aéreo soviético, a União Soviética assumiu que fosse um RC-135. Localizaram um intruso e eles simplesmente seguiram os padrões estabelecidos para casos como aquele. Quando da violação das fronteiras do Estado, aproximar-se do alvo e destruí-lo. Entretanto, ainda há questões perturbadoras. Será que o piloto teria chegado perto o suficiente para ver o alvo com seus próprios olhos? Será que ele sabia que aquele era um avião de passageiros? Pedidos para falar com o piloto do caça, Gennady Osipovich, são recusados. E pelo menos por enquanto, aquelas perguntas são deixadas sem respostas. Em dezembro de 1983, menos de 4 meses após o desastre, a ICAO divulga as conclusões da investigação. Apesar da inexistência de provas concretas, o relatório conclui que o voo 007 invadiu o espaço aéreo soviético por acidente, devido a erro do piloto na operação do sistema de navegação.
Eu diria que aquele foi a melhor suposição com base em todos os trabalhos e as informações factuais que tínhamos em 1983. Para mim, a conclusão deles de que o avião estava lá por acaso não era a resposta que queríamos ouvir. E acreditávamos que a investigação deveria prosseguir. A chave para este mistério permanece trancada nas caixas pretas do avião, que acredita-se estejam perdidas para sempre sob as águas do oceano. No Nat Geo. Nos meses seguintes ao desastre da KAL, restos humanos não identificáveis naufragam ao norte do Japão. Pequenos pedaços de destroços também são encontrados. Os investigadores não têm dúvidas. O avião foi completamente destruído. Não sabíamos onde os corpos estavam. Roupas haviam sido levadas até a praia e o documento de identidade dela havia sido levado pela água até as praias do Japão. Claro que receber aquela identidade era ao menos alguma coisa. Assim como as famílias das vítimas, os investigadores não têm uma ideia clara acerca de onde o voo 007 caiu. Mas algumas pessoas têm. Altos funcionários soviéticos estão ocultando o fato de que, um mês após o incidente, eles não só encontram os destroços, mas acharam também as caixas pretas tão importantes. Era uma grande pilha de escombros. Eles vasculharam aquele monte com as próprias mãos até que encontraram as caixas pretas. Havia 2 delas. Os soviéticos ficam com as caixas pretas. E a informação é mantida guardada por quase 10 anos. Até que a virada da década traz um desfecho feliz para a Guerra Fria. A Glasnost inaugura um novo espírito de abertura na Rússia. Ansioso para romper com o passado, o novo governo em Moscou decide tornar público o incidente. A revelação de que eles tinham os gravadores de dados e caixas pretas foi uma surpresa. De repente, esse novo material prometia algumas respostas reais. Eu sabia que aquilo nos diria alguma coisa. Eu queria acesso aos fatos a partir das fitas. Queria comparar aqueles fatos com o que tínhamos escrito em 1983. Em 1992, durante cerimônias oficiais em Seul, o líder russo Boris Yeltsin entrega os gravadores de voo há tanto tempo aguardados. Fui abordado por um general da KGB que me disse: "Você provavelmente não me conhece, mas eu fiquei com os gravadores durante 10 anos. Eu os tinha no cofre e em meu escritório e sabia que aquilo era um grande segredo internacional. Isso me perturbava imensamente. Todo dia, quando eu ia para o escritório, eu olhava para o cofre e sabia que os gravadores estavam lá. Ele me disse: "Você talvez não entenda, mas esse é o dia mais feliz da minha vida." Kai Frostel é convidado a liderar a nova equipe de investigadores com base em Paris. E, como clara indicação de que os tempos mudaram, Vladimir Kaufman, russo especialista em aviônica, se junta à equipe.
Na época, eu estava trabalhando no Instituto de Aviação Civil e era um investigador de acidentes aéreos. Aquela era uma investigação internacional de alto nível. Международное расследование очень высокого уровня. A primeira tarefa é certificarem-se de que as caixas pretas eram autênticas. Havia grande suspeita em muitas instâncias de que os russos ou os soviéticos tivessem violado as fitas ou tivessem feito fitas falsas. Por isso, precisávamos validar 110% a autenticidade das fitas. Havia lacres sobre as caixas. Lembro-me dos lacres de cera sobre elas. Tiramos então fotografias e os lacres foram removidos. Investigadores confirmam que a CVR entregue pelos russos é a mesma caixa que fora instalada no voo 007. Eles abriram, a verificaram e validaram os números de série e número do modelo. Agora que sabem que estão com as caixas de fato, os pesquisadores precisam se certificar de que elas não foram adulteradas. Logo surge uma suspeita. Durante o processo de limpeza, eles perceberam que havia algumas rupturas na fita e que elas haviam sido emendadas pelos russos. Não é incomum que uma fita se rompa durante o impacto de um acidente, mas a desconfiança em relação à antiga União Soviética é grande. Primeiro, eles examinaram aqueles locais de emenda, tiraram fotografias e as ampliaram. Uma das técnicas que os franceses utilizaram, e que eu não conhecia porque não era utilizada nos Estados Unidos, fazia uso de um dispositivo de análise de fotografias. Eles conseguiam fazer isso com uma grande ampliação óptica e realmente conseguiam visualizar as ondas magnéticas. O teste confirma que não houve acréscimo ou remoção de dados do gravador de voz quando a fita foi emendada. Pode repetir? Finalmente, os investigadores podem ouvir a fita, seguros de que cada palavra é autêntica. Como é? Já está na hora do café da manhã? Você quer comer agora? Vamos comer mais tarde. Mas tudo o que ouvem é uma conversa despreocupada da tripulação. Ouvi dizer que estão fazendo câmbio no aeroporto. Que tipo de dinheiro? Dólares para dinheiro coreano. Está em linhas domésticas. 52010, interceptar 4 americanos, 1037. Não há uma palavra na fita que sugira que a tripulação estivesse em uma missão de espionagem. Era uma conversa totalmente rotineira. Ou aqueles caras eram os atores mais sangue-frios e enganadores do mundo, ou realmente não faziam ideia de onde estavam. Infelizmente, acho que este era o caso. Parece improvável que o voo 007 da KAL estivesse em uma missão de espionagem. Entretanto, ele fora pego voando sobre território soviético. Investigadores já há muito suspeitavam que o grupo havia programado de forma equivocada o sistema de navegação ou o haviam deixado no modo errado, configurado para voar seguindo uma direção magnética. O gravador de dados do voo finalmente lhes dá a resposta definitiva. Os dados revelaram que a aeronave voava seguindo uma proa desde logo após a decolagem de Anchorage até o fim. Não houvera qualquer desvio na direção magnética. A tripulação do voo 007 da KAL nunca ativou o sistema de navegação por pontos de rota. Recolher trem de pouso. Trem de pouso recolhido. Passando agora para 500. Ao que parece, eles simplesmente se esqueceram de um passo fundamental do procedimento normal de voo. O INS estava funcionando corretamente, tinha sido carregado corretamente e seguir o percurso que devia. Mas o piloto automático não estava seguindo os comandos do INS. Ao contrário, ele estava no modo de bússola. Por isso ele só está dizendo onde deveriam estar. Investigadores descobrem que mesmo que o avião estivesse seguindo a direção selecionada na bússola e não os waypoints, o computador teria continuado a exibir seus pontos de rota de destino, mesmo que o avião não estivesse próximo deles.
Korean Air 007 se posicionando sobre NIP, estimativa para NOCA 182612330 decimal. Isso pode explicar por que a tripulação não percebeu seu erro. A equipe também não percebeu uma indicação fundamental de que estava terrivelmente fora da rota. Estamos enfrentando vento forte inesperado de cauda. De quanto? 35 nós de 040. O fato de estarem passando por padrões climáticos completamente diferentes daqueles de um avião supostamente a minutos atrás deles deveria tê-los alertado para o problema. Há um momento em que você o vê a ponto de perceber que há algo terrivelmente errado. Ele está conversando com o piloto atrás dele e os ventos têm quase 180 graus de diferença. E há uma pausa. E como piloto, Chun teria o instinto de pensar: isso é estranho, seria essa uma pista para algo que eu deveria verificar? Mas ele não faz isso. E naquele momento foi como se ele tivesse apontado uma arma para sua própria cabeça. Fora um erro humano. Uma tripulação complacente no meio da noite tinha seu computador de voo com a configuração errada e não percebeu que estava se desviando do curso. Todo mundo comete erros, mais cedo ou mais tarde. Bons pilotos cometem erros. Pilotos não tão bons cometem erros. Todos nós cometemos erros. Quando os investigadores combinam os dados das conversas do voo 007 com a transmissão soviética interceptada, eles têm um quadro detalhado do que deu errado em 1º de setembro de 1983. Os pilotos achavam que estavam na rota correta. Mas depois de 3 horas de voo, a direção magnética os tinha levado para o espaço aéreo soviético, sobre Kamchatka. Os militares soviéticos estavam acompanhando um avião americano de reconhecimento. Havia de fato um avião de espionagem americano. Ele estava lá. Os 2 aviões eram semelhantes. Quando o avião da KAL atravessou a fronteira, a percepção foi de que ele era aquele avião. Enquanto os passageiros dormem durante um longo voo, os soviéticos enviam caças para interceptar o avião. A identidade do avião não era conhecida. Os indícios de que era um avião civil que estava perdido talvez existissem. O fato de que era um 135 não ajudou muito, mas os soviéticos envolvidos não tiveram tempo de pensar. Alvo voando em alta velocidade, se aproximando da fronteira. Mas os caças não são rápidos o suficiente. O avião deixa o espaço aéreo soviético e continua em direção a Seul. Eles imaginaram que tinham se assustado e só. Infelizmente, para todos os envolvidos, não foi isso. O avião está a apenas segundos de voar sobre a ilha de Sakhalin. E então Sakhalin estava preparada. O voo 007 da KAL entra em espaço aéreo soviético pela segunda vez. Senhoras e senhores, em breve serviremos o café da manhã antes de aterrissarmos em Kimpo, em 3 horas. Alvo voando em alta velocidade, se aproximando da fronteira. Alvo em sua posição. Posso vê-lo visualmente na tela. O Major Gennady Osipovich, do avião caça, faz então contato visual com o voo 007. Dispare tiros de advertência. Mas os disparos de advertência passam despercebidos. Tome posição de ataque. Aproximação do alvo para abatê-lo. Entendido. Lançamento efetuado.
Alvo abatido. O piloto do caça acredita que o 747 era um avião espião inimigo. Só quase uma década depois de ter abatido o voo 007 da KAL, o piloto conta seu lado da história. Desastres aéreos, no Nat Geo. Investigadores há muito tempo imaginavam o que o Major Gennady Osipovich viu e fez depois de receber ordens para interceptar uma aeronave intrusa em 1983. Depois de quase 10 anos e do colapso do regime comunista, ele finalmente conta o seu lado da história. Eu vi o avião. Ele se parecia com um avião civil, porque havia uma luz piscando na cauda e uma na parte superior. Mas você pode disfarçar qualquer avião dessa forma. Pode colocar uma luz piscando e parecer um avião civil. Então eu não pensei sobre isso. Dispare tiros de advertência. Quando são disparados tiros de advertência, isso geralmente inclui traçantes, que são como chamas facilmente visíveis. No entanto, Osipovich não tem traçantes em seu canhão. Eles deveriam carregar traçantes, mas ninguém os havia carregado havia 6 meses. Por isso, eles não estavam lá. Mas mesmo sem os traçantes, Osipovich acha que a tripulação do 747 deveria tê-lo visto. Quando eu os alcancei, eu estava voando assim, e ele estava voando assim. Como poderiam ter se virado e não me visto? Eu estava voando com luzes, tudo estava de acordo com o protocolo. Ele deveria ter me visto. E uma coincidência terrível sela o destino de 269 pessoas. Korean Air 007 solicitando subida para 350. Korean Air 007, subir e manter nível de voo 350. Assim como um carro subindo uma ladeira, um avião que sobe desacelera. Mas para o piloto do caça que seguia o 747, isto é interpretado como uma manobra evasiva. Ele diminuiu a velocidade para que eu pudesse passar por ele ou estolar, um dos dois. E assim eu acreditei que seria um inimigo invasor. Aquilo o convenceu de que aquele não era um avião civil e que ele estava em perigo. Meu único pensamento era alcançá-lo e detê-lo. É para isso que somos treinados. Fiquei um pouco mais baixo, atrás dele, mantendo a distância necessária. Me posicionei atrás da cauda, caso contrário, os mísseis não detectariam um avião à frente e travariam a mira. Ele está correndo contra o tempo, porque o avião estava se aproximando de águas internacionais. Tome posição de ataque. Entendido. Mira travada. Executando o lançamento. Osipovich dispara 2 mísseis ar-ar. Eles viajam 2.000 km/h em direção ao avião. Um deles explode perto da cauda, danificando controles vitais e circuitos hidráulicos. A ogiva também faz um buraco na fuselagem, causando uma descompressão rápida da cabine. Eu vi a primeira explosão logo abaixo da cauda, e foi isso. As luzes do invasor se apagaram e eu fui para casa. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz e a ajustem sobre a cabeça. Descida de emergência. Coloquem a máscara... Quando eles perderam a pressurização, isso até certo ponto indicava que o buraco teria sido de mais de 1 metro quadrado. A tripulação ainda conseguiu pilotar o avião avariado por vários minutos. Imediatamente após o impacto do míssil, o avião chegou ao nível de voo 380 e então desceu cerca de 5.000 pés por minuto. O avião avariado cai em direção ao mar do Japão, com a maioria dos passageiros provavelmente ainda conscientes. E é então que a gravação é interrompida. Nossa conclusão foi que a estrutura do avião provavelmente se desintegrou naquele momento.
Até hoje, Gennady Osipovich está convencido de que derrubou um avião espião. Eu sabia que eles não me mandariam interceptar um avião civil ou de carga. Apenas se fosse um invasor. Nós não o estávamos culpando, mas algumas famílias o fizeram. Elas diziam que era culpa dele, que ele apertara o botão e que atirara. Elas estavam procurando alguém para culpar. Era evidente que ele estava vivendo com o que tinha feito. E para que pudesse viver e dormir com aquilo, era preciso acreditar que aquele era um avião espião, que não havia passageiros a bordo e que ele não tinha matado 269 pessoas. E se é nisso que ele quer acreditar, eu não vou culpá-lo. Em 1993, Kai Frostel tem a prova que tanto lhe faltara quando ele divulgou seu primeiro relatório. Ele consegue provar como os pilotos coreanos erraram e acabaram fora da rota. E como o piloto soviético interpretou a situação. A destruição do voo 007 é considerada um acidente. Frostel recomenda que todos os aviões de passageiros sejam equipados com uma clara indicação de que o piloto automático esteja selecionado em proa. A tragédia em relação ao voo 007 é que ela não tinha de acontecer, não era inevitável. Ela foi causada por uma série de acidentes, de mal-entendidos, de decisões equivocadas que já haviam criado previamente as condições para que acontecesse. Quando minha irmã Mary Jane se despediu de mim no aeroporto, ela me abraçou tão, mas tão apertado, que eu disse a ela, Mary Jane, eu sinto como se eu nunca mais fosse ver você outra vez. O voo 007 da Korean teve um grande impacto na minha vida. Aquilo me tocou profundamente. Foi algo muito triste para mim. E meus pêsames e condolências durante todos esses anos sempre foram para aquelas famílias. Versão Marshmallow São Paulo. – 2012 e as previsões Maia. Fundamental do procedimento normal de voo. O INS estava funcionando corretamente, tinha sido carregado corretamente e seguir o percurso que devia. Mas o piloto automático não estava seguindo os comandos do INS. Ao contrário, ele estava no modo de bússola. Por isso ele só está dizendo onde deveriam estar. Investigadores descobrem que mesmo que o avião estivesse seguindo a direção selecionada na bússola e não os waypoints, o computador teria continuado a exibir seus pontos de rota de destino, mesmo que o avião não estivesse próximo deles. Korean Air 007 se posicionando sobre NIP, estimativa para NOCA 182612330 decimal. Isso pode explicar por que a tripulação não percebeu seu erro. A equipe também não percebeu uma indicação fundamental de que estava terrivelmente fora da rota. Estamos enfrentando vento forte inesperado de cauda. De quanto? 35 nós de 040. O fato de estarem passando por padrões climáticos completamente diferentes daqueles de um avião supostamente a minutos atrás deles deveria tê-los alertado para o problema. Há um momento em que você o vê a ponto de perceber que há algo terrivelmente errado. Ele está conversando com o piloto atrás dele e os ventos têm quase 180 graus de diferença. E há uma pausa. E como piloto, Chun teria o instinto de pensar, isso é estranho, seria essa uma pista para algo que eu deveria verificar? Mas ele não faz isso, e naquele momento foi como se ele tivesse apontado uma arma para sua própria cabeça. Fora um erro humano. Uma tripulação complacente no meio da noite tinha seu computador de voo com a configuração errada. E não percebeu que estava se desviando do curso. Todo mundo comete erros, mais cedo ou mais tarde. Bons pilotos cometem erros. Pilotos não tão bons cometem erros. Todos nós cometemos erros. Quando os investigadores combinam os dados das conversas do voo 007 com a transmissão soviética interceptada, eles têm um quadro detalhado do que deu errado em 1º de setembro de 1983.
Os pilotos achavam que estavam na rota correta. Mas depois de 3 horas de voo, a direção magnética os tinha levado para o espaço aéreo soviético, sobre Kamchatka. Os militares soviéticos estavam acompanhando um avião americano de reconhecimento. Havia de fato um avião de espionagem americano. Ele estava lá. Os 2 aviões eram semelhantes. Quando o avião da KAL atravessou a fronteira, a percepção foi de que ele era aquele avião. Enquanto os passageiros dormem durante um longo voo, os soviéticos enviam caças para interceptar o avião. A identidade do avião não era conhecida. Os indícios de que era um avião civil que estava perdido talvez existissem. O fato de que era um 135 não ajudou muito, mas os soviéticos envolvidos não tiveram tempo de pensar. Alvo voando em alta velocidade, se aproximando da fronteira. Mas os caças não são rápidos o suficiente. O avião deixa o espaço aéreo soviético e continua em direção a Seul. Eles imaginaram que tinham se assustado e só. Infelizmente, para todos os envolvidos, não foi isso. O avião está a apenas segundos de voar sobre a ilha de Sakhalin. E então Sakhalin estava preparada. O voo 007 da KAL entra em espaço aéreo soviético pela segunda vez. Senhoras e senhores, em breve serviremos o café da manhã antes de aterrissarmos em Tipo, em 3 horas. Alvo voando em alta velocidade, se aproximando da fronteira. Alvo em sua posição. Posso vê-lo visualmente na tela. O Major Gennady Osipovich, do avião caça, faz então contato visual com o voo 007. Dispare tiros de advertência. Mas os disparos de advertência passam despercebidos. Tome posição de ataque. Aproximação do alvo para abatê-lo. Entendido. Lançamento efetuado. Alvo abatido. O piloto do caça acredita que o 747 era um avião espião inimigo. Só quase uma década depois de ter abatido o voo 007 da KAL, o piloto conta seu lado da história. Desastres aéreos, no Nat Geo. Investigadores há muito tempo imaginavam o que o Major Gennady Osipovich viu e fez depois de receber ordens para interceptar uma aeronave intrusa em 1983. Depois de quase 10 anos e do colapso do regime comunista, ele finalmente conta o seu lado da história. Eu vi o avião. Ele se parecia com um avião civil, porque havia uma luz piscando na cauda e uma na parte superior. Mas você pode disfarçar qualquer avião dessa forma. Pode colocar uma luz piscando e parecer um avião civil. Então eu não pensei sobre isso. Dispare tiros de advertência. Quando são disparados tiros de advertência, isso geralmente inclui traçantes, que são como chamas facilmente visíveis. No entanto, Osipovich não tem traçantes em seu canhão. Eles deveriam carregar traçantes, mas ninguém os havia carregado havia 6 meses. Por isso, eles não estavam lá. Mas mesmo sem os traçantes, Osipovich acha que a tripulação do 747 deveria tê-lo visto.
Quando eu os alcancei, eu estava voando assim, e ele estava voando assim. Como poderiam ter se virado e não me visto? Eu estava voando com luzes, tudo estava de acordo com o protocolo. Ele deveria ter me visto. E uma coincidência terrível sela o destino de 269 pessoas. Korean Air 007 solicitando subida para 350. Korean Air 007, subir e manter nível de voo 350. Assim como um carro subindo uma ladeira, um avião que sobe desacelera. Mas para o piloto do caça que seguia o 747, isto é interpretado como uma manobra evasiva. Ele diminuiu a velocidade para que eu pudesse passar por ele ou estolar, um dos dois. E assim eu acreditei que seria um inimigo invasor. Aquilo o convenceu de que aquele não era um avião civil e que ele estava em perigo. Meu único pensamento era alcançá-lo e detê-lo. É para isso que... Havia a preocupação de que eles tivessem sido forçados a aterrissar ou tivessem caído. Em poucas horas começaram a circular em Washington rumores de que os soviéticos estariam envolvidos. Enquanto o mundo aguarda notícias sobre o incidente, autoridades militares americanas fazem uma descoberta terrível. Estação Secreta Americana de Monitoramento. Uma instalação de vigilância ultra-secreta acompanhava transmissões soviéticas e, ao que parece, o impensável aconteceu. Quando o voo desapareceu, soldados americanos ouviram o que acreditavam ser uma missão soviética de rotina. Quando houver violação das fronteiras do Estado, aproximar-se do alvo e destruí-lo. Não parece possível que os soviéticos realmente derrubariam um avião de passageiros. Mas autoridades americanas têm poucas dúvidas. Na manhã seguinte, o secretário de Estado americano George Shultz faz uma declaração excepcionalmente direta. The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act. Não podia ser. Como eles podiam ter simplesmente desaparecido? O que você quer dizer? Deve ter havido uma razão. 1983 é o auge da Guerra Fria. A Rússia e grande parte da Europa Oriental estão unidas pela ideologia comunista. Governada com mão de ferro, a União Soviética está presa a uma enorme disputa política com o Ocidente. As relações eram ruins, mas ninguém realmente sabia o quanto e como podiam ser perigosas. Inicialmente, autoridades soviéticas negam responsabilidade pelo desastre da KAL. A história que vinha de Moscou era que o avião surgira, fora interceptado, tentou-se fazê-lo descer, mas ele voara para longe. Essa foi a primeira história. Mas logo, eles mudam de posicionamento e esclarecem. Um caça soviético havia de fato abatido o avião e insistem que o ataque fora justificado. Para os soviéticos, o avião estava em uma missão de espionagem, talvez carregando instrumentos, máquinas fotográficas, gravadores, etc. A União Soviética alega que o voo 007 entrara em um espaço aéreo altamente restrito, sob ordens do governo americano. Mas os Estados Unidos insistem que o voo 007 da KAL era um voo de passageiros de rotina. A controvérsia só aumenta a tensão política. Em termos de uma guerra, de fato, os momentos mais próximos disso foram os momentos anteriores e seguintes àquele ano, quando ambos os lados, especialmente o lado soviético, estavam esperando um ataque. O desastre da KAL colocaria em risco as conversações da OTAN sobre desarmamento nuclear. Os soviéticos acabariam se retirando. A ameaça nuclear é crescente. Sob tais circunstâncias, a necessidade de uma investigação imparcial é urgente. A ONU convoca a Organização da Aviação Civil Internacional. A ICAO oferece uma investigação neutra e uma equipe de investigação capaz de lidar de forma neutra com todas as partes envolvidas. Kai Frostel se junta à equipe internacional de pesquisadores que tentará descobrir a verdade por trás da queda do voo 007.
Com duas superpotências em pé de guerra, eles estão sob pressão para encontrar respostas e encontrá-las rapidamente. No Nat Geo. O plano de voo da KAL deveria ter mantido o voo 007 bem distante do espaço aéreo soviético. Ou ele fora abatido em águas internacionais, ou o voo teria se afastado de sua rota. Descobrir o que ocorreu é a primeira prioridade para os investigadores. Mas eles enfrentam um enorme obstáculo. As caixas pretas do avião continuam desaparecidas. A falta dos gravadores do voo, do gravador de dados do voo e do gravador de vozes da cabine é significativo para a investigação. Os norte-americanos juntam forças com a Coreia do Sul e o Japão em busca desses dispositivos cruciais. Mas as três nações aliadas não são as únicas a procurar. Em 1º de setembro, recebemos uma ordem para ir até o local em que o Boeing caíra e tomar parte na sua busca. É uma corrida para encontrar as caixas pretas. Os americanos sabem que podem nunca chegar à verdade se os soviéticos encontrarem as caixas primeiro. Cada lado acusa o outro de truques sujos. Os Estados Unidos se queixam formalmente de que os soviéticos navegavam por entre navios americanos e jogavam pingers falsos para desviar os aparelhos de escuta para longe do verdadeiro pinger. Os soviéticos afirmam que o voo 007 estava sobrevoando o espaço aéreo soviético, a ilha de Sakhalin, quando foi abatido. Se isso for verdade, a aeronave estava muito fora da rota a ela designada, uma rota conhecida como R-20. Ao longo do Pacífico Norte existem várias rotas e a R-20 era mais próxima do espaço aéreo soviético. Rota Vermelha 1 era um dos apelidos para ela e era mais próxima. Por isso era conhecida ou deveria ser conhecida como uma rota em relação à qual se deveria ter um cuidado redobrado. Investigadores conseguem o primeiro indício de que se a tripulação estava voando em espaço aéreo restrito, ela não estava ciente disso. As coordenadas que transmitiam os colocava no curso correto. O controlador de tráfego aéreo de Tóquio, o último a se comunicar com o voo 007, diz que tudo parecia normal. Korean Air 007 se posicionando sobre NIP. Estimativa para NOCA 1826123 decimal. A equipe informara que estavam voando pela rota R-20. Mas assim como com todos os demais voos sobrevoando o Pacífico, o 007 estava fora do alcance do radar de Tóquio. O controlador só podia contar com os pilotos para verificar sua posição. Talvez eles estivessem errados sobre onde estavam. Aquela possibilidade torna-se ainda mais provável quando os investigadores conversam com a tripulação do voo da Korean Airlines, que estava poucos minutos atrás do voo 007. Conte-me sobre a conversa com o voo 007. O comandante do segundo voo relata uma conversa estranha com a tripulação do voo 007. Estamos enfrentando vento forte inesperado de cauda. De quanto? 35 nós de 400. Ainda temos um vento de proa de 15 nós. Se estivesse aqui, receberia um vento de proa? Seria quase impossível que um voo tivesse um vento de cauda e o outro tivesse um vento frontal. Alguma coisa não faz sentido. Com a caixa preta ainda desaparecida, os investigadores não têm como saber onde o voo 007 da KAL realmente estava no momento daquela conversa. Aquilo tornava a investigação muito difícil, porque não tínhamos nenhuma informação direta que eu normalmente teria como investigador de acidentes. Frostel recebe mais informações de uma fonte improvável, dos militares americanos. Em uma atitude rara, autoridades americanas partilham informações de segurança altamente secretas da noite em que o avião foi abatido. Uma tecnologia ultra secreta chamada radar passivo consegue rastrear os movimentos de todo o avião civil e militar ao redor do mundo. O que isso revela sobre o voo 007 da KAL é impressionante. O avião estava totalmente fora da sua rota. Durante quase toda a viagem através do Pacífico, o voo estivera se desviando para o norte.
No momento em que foi abatido, o voo 007 estava a 560 quilômetros, ou 350 milhas, ao norte de onde deveria estar e já tinha entrado e saído de território soviético. Os soviéticos estavam dizendo a verdade. Então, a questão agora era determinar por que ele estava tão fora do curso. Para encontrar a resposta, os pesquisadores se voltam para o sistema de navegação a bordo do 747, o chamado INS, Sistema de Navegação Inercial. O INS que era usado neste avião, como na maioria deles naquela época, tinha uma precisão de cerca de meia milha de desvio por hora. Bastante preciso, o levaria para onde quisesse. O sistema se baseia em coordenadas, ou waypoints, pontos de rota inseridos no controlador de voo. Ele funciona como 9 pontos de rota que você insere no sistema. É assim que você o programa. 59 graus, 8.0 norte. Pontos de rota são essencialmente coordenadas de GPS, que também têm nomes como Bethel, Niva ou NIP. O INS do voo 007 deveria ter sido programado para identificar e acompanhar aqueles marcos eletrônicos até Seul. 8.0 norte. Às 8h49, posição 270. Talvez tivesse havido alguma mudança de última hora no plano de voo. Kai Frostel ouve a conversa antes do voo entre a tripulação e a torre no Alasca. Korean Air 007, subir e manter nível de voo 310. 37, vire à direita em 100 em... Estava tudo dentro da rotina, do início ao fim. Não havia nada de excepcional com a decolagem, taxiamento ou a preparação para o voo. Depois de deixar Anchorage, o voo 747 voou sobre o Pacífico como planejado. Mas ele nunca chegou ao primeiro waypoint. Em vez disso, ele se desviou da rota durante mais de 5 horas. A esperança de descobrir a razão disso começa a se desvanecer. O esforço de 10 semanas para recuperar os gravadores de voo são em vão. A busca é interrompida. Onde a aeronave estava e em quantas partes se encontrava era algo que permanecia desconhecido. Com as investigações interrompidas, Frostel se volta para os fabricantes do avião. Os Estados Unidos e a Boeing se ofereceram para simular o percurso que já sabíamos que o voo 007 da Korean tinha percorrido. Fomos até a Boeing em Seattle, onde realizaram as simulações. Waypoint número 2, 59 graus, 18.0. Ao refazer os passos do voo 007 em um simulador, os investigadores têm algumas possibilidades. Uma delas é que teria havido um erro ao introduzir as coordenadas no INS. 60 graus, 47.1 norte. Normalmente, o copiloto insere os pontos de rota e o capitão verifica se os dígitos inseridos estão corretos. 60 graus, 47.1 norte, conferido. Uma programação equivocada do INS poderia ter levado o avião a sobrevoar a União Soviética. Está bem, vamos tentar o voo com piloto automático. Uma segunda possibilidade menos provável é que, após a programação do sistema de navegação por pontos de rota, a equipe tenha se esquecido de ativá-lo. Após a decolagem de Anchorage, a aeronave teria voado seguindo uma proa magnética. É um procedimento normal iniciar um voo usando-se uma direção por indicação de uma bússola magnética. Logo após a decolagem, os pilotos devem ativar o sistema de navegação para que o avião siga até o primeiro ponto de rota. Se tivessem esquecido disso naquele voo por direção magnética, isso os teria levado sobre o espaço aéreo soviético. A direção magnética teria mantido o avião voando na direção certa, mas ao longo de um percurso muito diferente do planejado. O comandante Chun era um ótimo piloto com anos de experiência. Esquecer de mudar o piloto automático para o INS teria sido um erro espantoso. Naquele momento, tudo que Frostel podia fazer
era especular sobre a razão do voo 007 estar fora da rota. Mas o que é ainda mais difícil de entender é por que a União Soviética correria o risco de começar uma guerra abatendo um avião. Os soviéticos recorreram à força letal para punir o intruso. É como atirar do entregador de jornal no seu jardim durante a madrugada porque você acha que ele poderia estar invadindo a sua casa. O que poderia ter suscitado tal reação dos soviéticos? Investigadores conseguem a resposta com os militares americanos. Embora o voo 007 não estivesse em uma missão de espionagem naquela noite, outro avião estava. Um RC-135 da Força Aérea Americana. Eles estavam acompanhando um RC-135 que fazia movimentos em 8 bastante lentos ao largo da costa. Com seus próprios dispositivos de escuta, estavam à espera de um teste de mísseis soviéticos. O avião espião estava perto da fronteira soviética, no caminho do jato da KAL. Quando seus caminhos se cruzaram, os dois aviões podem ter se tornado indistinguíveis no radar soviético. Quando o 007 entrou no espaço aéreo soviético, a União Soviética assumiu que fosse um RC-135. Localizaram um intruso e eles simplesmente seguiram os padrões estabelecidos para casos como aquele. Quando da violação das fronteiras do Estado, aproximar-se do alvo e destruí-lo. Entretanto, ainda há questões perturbadoras. Será que o piloto teria chegado perto o suficiente para ver o alvo com seus próprios olhos? Será que ele sabia que aquele era um avião de passageiros? Pedidos para falar com o piloto do caça, Gennady Osipovich, são recusados. E pelo menos por enquanto, aquelas perguntas são deixadas sem respostas. Em dezembro de 1983, menos de 4 meses após o desastre, a ICAO divulga as conclusões da investigação. Apesar da inexistência de provas concretas, o relatório conclui que o voo 007 invadiu o espaço aéreo soviético por acidente, devido a erro do piloto na operação do sistema de navegação. Eu diria que aquele foi a melhor suposição com base em todos os trabalhos e as informações factuais que tínhamos em 1983. Para mim, a conclusão deles de que o avião estava lá por acaso não era a resposta que queríamos ouvir. E acreditávamos que a investigação deveria prosseguir. A chave para este mistério permanece trancada nas caixas pretas do avião, que acredita-se estejam perdidas para sempre sob as águas do oceano. No Nat Geo. Nos meses seguintes ao desastre da KAL, restos humanos... A seguir, desastres aéreos no Nat Geo. A 35 mil pés acima do mar do Japão, Korean Air 007, ilegível, ilegível. Estamos enfrentando uma descompressão rápida. Descida para 10 mil. Os pilotos perdem o controle do avião. Freio aerodinâmico. Um 747 com 269 pessoas a bordo cai em direção ao mar. Poucas horas depois, começam a circular em Washington rumores de que os soviéticos estavam envolvidos. Este incidente chocante aumenta a tensão entre dois grandes rivais. A investigação é envolta em segredo e enganos. Cabe então aos investigadores encontrar a resposta antes que a queda de um avião de passageiros leve a uma guerra total. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeronave abatida. 1º de setembro de 1983. Voo 007 da Korean Airlines, de Nova York a Seul. 13h26 da manhã.
Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz e a ajustem sobre a cabeça. Descida de emergência. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz e ajustem sobre a cabeça. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz. Descida de emergência. Coloquem a máscara sobre o nariz e a ajustem sobre a cabeça. Descida de emergência. 1 hora antes. É pouco mais de 2 horas da manhã a bordo do voo 007 da KAL. Korean Air 007 se posicionando sobre NIP, estimativa para NOCA 12612330 decimal. Após uma breve parada em Anchorage, um 747 da Korean Airlines está a caminho de Seul. O longo voo teve início em Nova York 13 horas antes. O comandante Chun Byung-in tem quase 11 anos de experiência voando com a Korean Airlines. Antes disso, serviu na Força Aérea Coreana durante 10 anos. Esse trecho do voo é uma viagem de 6.100 quilômetros sobre o Pacífico Norte. Com o avião no ar, há muito pouco a ser feito pelos pilotos. Senhoras e senhores, em breve serviremos o café da manhã antes de aterrissarmos em Kimpo, em 3 horas. Muitos dos passageiros planejam fazer conexões para outros destinos ao desembarcarem em Seul. Mary Jane Hedry está indo para o Japão para começar uma nova vida. Minha irmã Mary Jane tinha encontrado um emprego. Ela tinha sido contratada por uma empresa de automóveis de Tóquio e era exatamente o perfil de pessoa que eles precisavam. Ela estava embarcando para uma nova etapa da carreira dela. Apenas 15 minutos atrás deles está outro voo. O voo 015 da KAL. Korean Air 007. Prossiga Korean Air 015. O que estão fazendo? Os tripulantes batem papo para ajudar a passar o tempo. Estamos enfrentando um vento forte inesperado de cauda. De quanto? 35 nós de 040. Procurando economizar combustível, a tripulação decide levar o avião a uma altitude superior. Controle de Tóquio, Korean Air 007. Controle de tráfego aéreo, Tóquio. Korean Air 007, Tóquio. Korean Air 007 solicitando subida para 350. Entendido, aguarde. Korean Air 007, subir e manter nível de voo 350. Entendido, Korean Air 007, subir e manter nível de voo 350. E então, sem qualquer aviso, o avião fica fora de controle. O que aconteceu? Reduzir potência. Trem de pouso. Baixar trem de pouso. A tripulação baixa o trem de pouso em um esforço para impedir que o avião suba. Aumento de altitude. Aumento de altitude. Aumento de altitude. Acionar freio aerodinâmico. Não consigo descer. Isso não está funcionando. Não está funcionando. Os motores estão normais, senhor. Comandante. É uma descompressão rápida? Controle Tóquio, Korean Air 007. Korean Air 007, Tóquio. Estamos enfrentando uma descompressão rápida. Descida para 10 mil.
Korean Air 007, ilegível, ilegível. Rádio em 10048. Atenção, atenção, atenção. Korean Air 007, Tóquio. O rádio do voo 007 da Korean Airlines silencia e as 269 pessoas a bordo desaparecem. Korean Air 015, poderia tentar contato com Korean Air 007, por favor, e transmitir posição? Todos os esforços para contatar o voo são em vão. Tóquio faz então ligações para outras estações de radar no Japão e na Coreia. Não consigo contato com o voo 007. Uma ligação é feita até mesmo para uma instalação de radar na União Soviética. Parentes esperam ansiosos por notícias do voo desaparecido. A empresa onde Mary Jane iria trabalhar aparentemente tinha telefonado e dito que o avião não tinha chegado e que talvez tivesse havido algum problema com o voo. Mas naquele momento não sabíamos de nada. Planos não identificáveis naufragam ao norte do Japão. Pequenos pedaços de destroços também são encontrados. Os investigadores não têm dúvidas. O avião foi completamente destruído. Não sabíamos onde os corpos estavam. Roupas haviam sido levadas até a praia e o documento de identidade dela havia sido levado pela água até as praias do Japão. Claro que receber aquela identidade era ao menos alguma coisa. Assim como as famílias das vítimas, os investigadores não têm uma ideia clara acerca de onde o voo 007 caiu. Mas algumas pessoas têm. Altos funcionários soviéticos estão ocultando o fato de que, um mês após o incidente, eles não só encontram os destroços, mas acharam também as caixas pretas tão importantes. Era uma grande pilha de escombros. Eles vasculharam aquele monte com as próprias mãos até que encontraram as caixas pretas. Havia 2 delas. Os soviéticos ficam com as caixas pretas. E a informação é mantida guardada por quase 10 anos. Até que a virada da década traz um desfecho feliz para a Guerra Fria. A Glasnost inaugura um novo espírito de abertura na Rússia. Ansioso para romper com o passado, o novo governo em Moscou decide tornar público o incidente. A revelação de que eles tinham os gravadores de dados e caixas pretas foi uma surpresa. De repente, esse novo material prometia algumas respostas reais. Eu sabia que aquilo nos diria alguma coisa. Eu queria acesso aos fatos a partir das fitas. Queria comparar aqueles fatos com o que tínhamos escrito em 1983. Em 1992, durante cerimônias oficiais em Seul, o líder russo Boris Yeltsin entrega os gravadores de voo há tanto tempo aguardados. Fui abordado por um general da KGB que me disse: "Você provavelmente não me conhece, mas eu fiquei com os gravadores durante 10 anos.
Eu os tinha no cofre em meu escritório e sabia que aquilo era um grande segredo internacional. Isso me perturbava imensamente. Todo dia, quando eu ia para o escritório, eu olhava para o cofre e sabia que os gravadores estavam lá. Ele me disse: "Você talvez não entenda, mas esse é o dia mais feliz da minha vida." Guy Frostel é convidado a liderar a nova equipe de investigadores com base em Paris. E, como clara indicação de que os tempos mudaram, Vladimir Kaufman, russo especialista em aviônica, se junta à equipe. Na época, eu estava trabalhando no Instituto de Aviação Civil e era um investigador de acidentes aéreos. Aquela era uma investigação internacional de alto nível. Международное расследование очень высокого уровня. A primeira tarefa é certificarem-se de que as caixas pretas eram autênticas. Havia grande suspeita em muitas instâncias de que os russos ou os soviéticos tivessem violado as fitas ou tivessem feito fitas falsas. Por isso, precisávamos validar 110% a autenticidade das fitas. Havia lacres sobre as caixas. Lembro-me dos lacres de cera sobre elas. Tiramos então fotografias e os lacres foram removidos. Investigadores confirmam que a CVR entregue pelos russos é a mesma caixa que fora instalada no voo 007. Eles abriram, a verificaram e validaram os números de série e número do modelo. Agora que sabem que estão com as caixas de fato, os pesquisadores precisam se certificar de que elas não foram adulteradas. Logo surge uma suspeita. Durante o processo de limpeza, eles perceberam que havia algumas rupturas na fita e que elas haviam sido emendadas pelos russos. Não é incomum que uma fita se rompa durante o impacto de um acidente, mas a desconfiança em relação à antiga União Soviética é grande. Primeiro, eles examinaram aqueles locais de emenda, tiraram fotografias e as ampliaram. Uma das técnicas que os franceses utilizaram, e que eu não conhecia porque não era utilizada nos Estados Unidos, fazia uso de um dispositivo de análise de fotografias. Eles conseguiam fazer isso com uma grande ampliação óptica e realmente conseguiam visualizar as ondas magnéticas. O teste confirma que não houve acréscimo ou remoção de dados do gravador de voz quando a fita foi emendada. Pode repetir? Finalmente, os investigadores podem ouvir a fita, seguros de que cada palavra é autêntica. Como é? Já está na hora do café da manhã? Você quer comer agora? Vamos comer mais tarde. Mas tudo o que ouvem é uma conversa despreocupada da tripulação. Ouvi dizer que estão fazendo câmbio no aeroporto. Que tipo de dinheiro? Dólares para dinheiro coreano. Está em linhas domésticas. 52010, interceptar 4 americanos, 1037. Não há uma palavra na fita que sugira que a tripulação estivesse em uma missão de espionagem. Era uma conversa totalmente rotineira. Ou aqueles caras eram os atores mais sangue-frios e enganadores do mundo, ou realmente não faziam ideia de onde estavam. Infelizmente, acho que este era o caso. Parece improvável que o voo 007 da KAL estivesse em uma missão de espionagem. Entretanto, ele fora pego voando sobre território soviético. Investigadores já há muito suspeitavam que o grupo havia programado de forma equivocada o sistema de navegação ou o haviam deixado no modo errado, configurado para voar seguindo uma direção magnética. O gravador de dados do voo finalmente lhes dá a resposta definitiva. Os dados revelaram que a aeronave voava seguindo uma proa desde logo após a decolagem de Anchorage até o fim. Não houvera qualquer desvio na direção magnética. A tripulação do voo 007 da KAL nunca ativou o sistema de navegação por pontos de rota. Recolher trem de pouso.
Trem de pouso recolhido. Passando agora para 500. Ao que parece, eles simplesmente se esqueceram de um passo fundamental